questão de trazer a Berta Lutz, né? Que a Berta Lutz, ela foi uma grande cientista e mulher brasileira, né? A Berta ela é um nome bastante conhecido no movimento feminista brasileiro, né? Por ela ter sido uma das primeiras sufragistas, né? Que ela lutou pelo direito do voto, além de outros direitos relacionados à questão de gênero, como uma carga justa de trabalho e também a educação da mulher. Mas aí eu quis trazer mais essa questão das contribuições na ciência, né? Que também são brilhantes. Bom, a Berta ela nasceu no Brasil e ela estudou na Europa. Ela se formou em Ciências Naturais, né, na Universidade de Sorbonne, na França. E inicialmente ela estudava botânica e depois ela acabou migrando para a zoologia, mais para a área da herpetologia, né, que é o estudo de anfíbios e répteis. E a Berta, ela era filha de Adolfo Lutz, né? O Adolfo Lutz, ele foi um grande médico e cientista brasileiro e ele é considerado, junto com seus colegas, um dos primeiros pesquisadores brasileiros a produzirem ciência sobre a nossa fauna, que até o início do século XX, ali, isso era uma coisa comum de estrangeiros, né? Geralmente, europeus vinham ao Brasil, estudavam nossa fauna e levavam isso para fora, né? Então, ele e seus colegas ali são considerados um dos primeiros a fazerem ciência para nós, né? E deixar aqui no nosso país. Então, depois da morte do pai, a Berta ela ficou encarregada de fazer essa organização de todo esse conteúdo científico que ele produziu, né? Toda essa coleção científica, ela foi encarregada de fazer essa organização e catalogar, mas muito da riqueza desse material é acreditado à Berta, né? Porque essa paixão por anfíbios, assim, por assim dizer, do Adolfo, ele veio mais no fim da sua vida. Então, as descrições taxonômicas e morfológicas eram bem sucintas, assim, digamos. Então, a Berta ela ficou encarregada de adicionar uma riqueza de detalhes, né, sobre a morfologia, a ecologia, comportamento, vocalização de anfíbios, desenvolvimento de girinos. Então, a Berta, dá para se dizer que ela foi uma das pioneiras a essa ciência, né, esse estudo dos nossos anfíbios brasileiros. E como se não fosse incrível o suficiente, né, ela ter dado esse início a essa ciência, ela era uma mulher, né, uma mulher fazendo ciência numa época que não era nada comum, né? Uma coisa que eu acho sempre interessante trazer é que nós mulheres, estando aqui, podendo executar nossas ideias e discutir com iguais, é uma coisa super recente. Na época da atuação da Berta, a simples alfabetização não era uma coisa comum para mulheres, entendeu? Então, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher visionária, ela lutou até o fim de sua vida, assim, pelos direitos das causas que ela acreditava, né? Ela lutou muito pela inserção de meninas, tanto de meninas em escolas, quanto de mulheres nessa ciência mais superior, assim, né? Então, a Berta foi uma grande cientista, uma grande mulher que trouxe muita contribuição para a ciência e para os direitos da mulher, né? Então, aqui a gente trouxe também umas dicas de algumas mídias, né, para quem tiver interesse de conhecer mais. Como o Felipe falou, recentemente saiu um documentário sobre a Berta da HBO, que fala sobre a participação da Berta na criação da Carta das Nações Unidas, né, que é considerado o primeiro Tratado dos Direitos Humanos. Então, muito do que está lá no Tratado de Direitos Humanos sobre questões de gênero e direitos da mulher é graças à insistência e à presença da Berta nessas reuniões. Então, é bem legal o documentário e também tem bastante livros e artigos sobre ela, bastante autores falam bastante sobre ela. E daí eu trouxe um artigo ali que eu acho que é um dos mais legais, assim, que fala sobre todas as causas que ela defendia e as suas contribuições para a ciência e para os direitos da mulher em geral. E acho que é isso, né? Ótimo. Muito obrigada, Isis. Parabéns à equipe, que agora, depois deste arranque, eu acredito que vai receber mais gente interessada em colaborar. Só avisando, a gente vai colocar na sequência dos seminários, sempre coloca os cards e as informações, os links para artigos ou para esse documentário ou para outras mídias, nas mídias sociais do PPG-BAN. Então sigam-nos e desde já eu passo a apresentação do Gustavo. Obrigada, gente. Tchau. Muito obrigada, Isis. Bem-vindos, bom dia para quem acabou de entrar. Bom, agradeço muito a presença de todos vocês hoje.
numa sexta-feira santa, feriado, meia culpa, meia e do Felipe, porque, enfim, eu estava comentando ontem, há pouquinho, com o Gustavo, que estamos em aulas online constantemente, a gente até se esquece quando é que é feriado, quando é sábado, quando é domingo. Então, enfim, quando eu me dei conta, já estava tudo combinado com o Gustavo, na verdade só me dei conta na segunda-feira, e aí, e aí disse, não, olha, acho que é uma excelente oportunidade, uma excelente manhã de sexta-feira santa, e não vou sequer pedir ao Gustavo para alterar, então fico muito feliz que já tínhamos aqui bastante audiência, mesmo aqueles que ficam dormindo até mais tarde, certamente já estão aqui. Então, eu vou passar a apresentar o Gustavo. O Gustavo é um pesquisador associado do Department of Organismal and Evolutionary Biology and the Museum of Comparative Zoology da Universidade de Harvard. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Los Andes, em Bogotá, na Colômbia, e tem um doutorado em Ciências Biológicas, Sistemática, Ecologia e Evolução pela Louisiana State University, a LSU. E, bom, enfim, eu depois posso passar o currículo completo do Gustavo para vocês, ele já fez muita coisa. Vou destacar que ele foi um pesquisador júnior no Instituto Alexander von Humboldt, na Colômbia, e foi pesquisador pós-doutorado aqui no nosso museu, mas no Museu de Zoologia da USP, que é nosso também, porque é de todos, de facto. E quer em Harvard e antes também na LSU, o Gustavo, né, ministra diversas disciplinas na ornitologia, na genética, na evolução e noutras áreas biológicas, e participou em dezenas e participa em muitos projetos, tem várias dezenas de publicações em sistemática, ecologia e evolução de aves, e devido à grande qualidade não só do seu trabalho como pesquisador, mas também como professor, ele já recebeu diversos prémios, e então é um grande prazer tê-lo aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez, Gustavo, pela tua resposta tão imediata e tão positiva ao nosso convite, e pela tua disponibilidade de hoje, tão cedinho aí nos Estados Unidos, tu vires aqui partilhar um pouco do teu trabalho, da tua pesquisa. Então, muito obrigada. The floor is yours. Muito obrigado, Maria, pela apresentação, pelo convite. Eu fico muito feliz de ser convidado para falar do que eu faço no Brasil. O Brasil é um país que eu tenho muito no meu coração, adoro o Brasil. E para mim sempre uma grande honra ser convidado para participar de eventos com alunos, com professores, etc. Então, vamos tentar compartilhar minha apresentação. Vamos ver se rola direitinho. Vocês estão... Tá vindo, tá atualizando. Tá aqui, já aparece. Agora, o que tem? O modo apresentação? Está no modo apresentação, está perfeito. Tá. Eu vou desligar a minha câmera. Assim está certinho? Assim está no modo apresentador. Como estava antes, estava no modo... Assim está perfeito. Assim está ótimo, assim está ótimo. Beleza, então vamos começar. Vamos começar. Eu vou desligar o meu áudio, mas qualquer coisa eu aviso, tá bom? Beleza. Primeiro que tudo, me desculpem, eu vou falar em português. Então vai rolar um portunhol, às vezes vai aparecer uma palavra em inglês, mas tudo bem, é um jeito, né? Assim que as coisas acontecem nesses dias. O título da palestra é um título um pouco ambicioso, porque eu estou tentando apresentar para vocês um tema muito complexo, que é aquele da genômica de aves, e eu vou tentar resumir um pouquinho. Eu vou tentar falar em termos muito básicos para tentar explicar a vocês o que a gente está fazendo, o que está ocorrendo e o que a gente pode fazer com esse tanto de genomas que estão sendo gerados todo dia. Antes de começar, eu sempre gosto de agradecer todo o pessoal, as instituições que fazem possível que eu consiga fazer a minha pesquisa. Em primeiro lugar, eu gosto de agradecer, sempre agradeço muito a todos o Museu de História Natural, coleções biológicas,
Sem elas, eu não poderia fazer o tipo de pesquisa que eu faço. Colaboradores dos colegas, tem muitos, dezenas de colaboradores. Hoje eu quero agradecer especialmente 5 deles, o Scott, o Jonathan, o Mike, o Rob e a Liz. O que eu vou apresentar hoje para vocês, eles estão envolvidos de diferentes maneiras e também as instituições que têm oferecido a possibilidade de fazer parte delas ao longo da minha carreira. E também as instituições que têm fornecido a verba para eu conseguir fazer a pesquisa que eu faço. Então, hoje a gente vai falar de genomas, e a primeira pergunta que a gente se faz é o que é um genoma? O que é isso? O genoma é simplesmente todo o material genético de um organismo. Ele está organizado, geralmente, em aves, por exemplo, principalmente está localizado no núcleo e também na mitocôndria. O que a gente está observando aqui é o cariótipo de uma galinha. A galinha, como a gente sabe, as aves são organismos diploides, então tem 2 cópias de cada cromossomo. Tem um total de 39 pares de cromossomos. Os primeiros 9 cromossomos são conhecidos como os macrocromossomos e o resto são conhecidos como microcromossomos, são de um tamanho menor. No computador, quando entra no mundo da bioinformática, isso que a gente vê quando está trabalhando com genomas. Tem arquivo de texto que tem uma quantidade absurda de letras que se repetem. E o nosso grande desafio é conseguir organizar esses arquivos, montar aquele genoma e depois tentar tirar a informação daqueles arquivos que a gente criou. É basicamente isso que a gente está tentando fazer aqui. O genoma de uma ave, o genoma haploide, que é aquilo que a gente monta geralmente, tem 1.100 milhões de pares de bases, o que basicamente pode ser representado como 657 mil vezes essa imagem que a gente tem aqui. Então, é basicamente muitas letrinhas juntas e a gente está com aquele desafio de montar e de entender o que ela tem. Para explicar basicamente como que o processo de montagem do genoma, eu vou usar uma analogia. E a gente vai pensar num genoma como um quebra-cabeça, certo? Então, a gente tem as pecinhas do nosso quebra-cabeça, só aqueles fragmentos de DNA que a gente sequencia. Aqueles fragmentos podem ser de diferentes comprimentos, às vezes são mais curtos, às vezes são mais compridos, dependendo da tecnologia que a gente usar. E o assembly, que a gente chama em inglês, ou imagino que em português seja montagem, mas vou usar assembly. O assembly é basicamente aquela tentativa de representar o genoma a partir da sequência de DNA do melhor jeito possível. Isso que a gente está observando aqui é muito bom. A gente consegue enxergar aquela imagem e consegue ter uma noção geral do que tem. A gente consegue entender que tem uma ponte, tem uma cidadezinha, tem água, tem prédios. Então, a gente consegue se dar uma ideia geral do genoma, embora ele não esteja completo, né? A gente sempre sabe que tem aqueles buraquinhos nos nossos assemblies. E a gente tem aqui 2 imagens. Como eu falei, aquela imagem da esquerda é uma assembly decente, ele tem o que a gente precisa. E esse da direita, ele já é uma assembly melhor, ele já é mais completo, já dá para enxergar mais detalhes, já dá para pegar as informações de um jeito melhor. E, então, a mensagem geral que eu queria dar nesse ponto é que os genomas, eles nunca terminam de ser montados. É um processo contínuo. Por exemplo, o genoma humano, que é aquele que a gente melhor conhece, a gente ainda não conhece a sequência toda do genoma. Tem partes do genoma que são bem mais difíceis de montar, por exemplo, centrômeros, telômeros. Os genomas têm muitas regiões repetitivas que são difíceis de montar. É um problema bioinformático complexo, então não é uma coisa muito simples de fazer. Então, os genomas que a gente usa, aqueles que a gente vê nos artigos, são representações do genoma do bicho e são representações que geralmente estão incompletas. Por exemplo, a gente tem aqui essa figurinha
que está nos mostrando a proporção dos diferentes elementos no genoma humano. Certo? A gente está acostumado a pensar em exons, que são aqueles genes que são codificantes para proteínas. Está acostumado a pensar em introns. Então, se a gente olhar, só perto do 25% do genoma está composto por exons e introns. E o resto, a gente vê que são outras categorias diferentes, né? Regiões duplicadas, retrotransposições, e outro monte de coisas que não vou entrar em detalhe, que são regiões muito repetitivas, né? São aquele genoma que, anos atrás, não sei como se chama em português, mas o pessoal chamava de material genético lixo, basura, né? Tipo, não, a gente não sabia muito bem, a gente já sabe hoje que eles têm uma função biológica importante, mas ainda assim permanecem pouco estudados e a função ainda não é muito clara. Em aves, é importante apontar que os genomas são bem menos repetitivos, o genoma das aves são bem estáveis enquanto ao tamanho, o tamanho dentro de aves não varia muito, é bem conservado e é pouco repetitivo. Ao começo do ano, a gente estava fazendo uma revisão sobre o que tanto a gente sabia de genômica de aves. Então, a gente foi no principal banco de dados genômicos, que é o NCBI, e a gente baixou as informações de todos os genomas de vertebrados que tem disponíveis, que têm sido publicados. E nessa figurinha aqui, a gente está vendo o acúmulo de genomas ao longo de tempo nos principais grupos de vertebrados. E tem várias coisas que eu queria apontar aqui para vocês. Em total, a gente tem 3.600 genomas de vertebrados disponíveis. O grupo que tem o maior número de genomas são os peixes ósseos, com 638. Isso mais ou menos representam 3% da diversidade de espécies de peixes ósseos. Em aves, é o segundo grupo, 512 genomas de aves, que representam perto de 5%. E depois tem os mamíferos, que proporcionalmente tem uma porcentagem maior, se a gente considerar o número de espécies no grupo. O total de assemblies diferentes de aves é 637, e isso acontece porque tem espécies que têm diferentes assemblies, por exemplo, galinha. Galinha já tem 6 assemblies de galinha. Eles sempre vão melhorando, como eu falei. O genoma nunca é terminado, então todo ano aparece um novo genoma de galinha, sei lá. E outra coisa muito legal, que eu achei muito interessante, eu fiquei até chocado quando vi esse número, é que a gente já tem genoma disponível para quase 90% das famílias de aves atuais, né? Esse é um número bastante alto. Então, a mensagem foi clara, a gente está começando... outra coisa importante aqui, quanto ao tempo, a gente está vendo que até 2014 o número de genoma de aves será relativamente baixo. Esse ano foram publicados 48 genomas, um artigo só na Science, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E daí, em 2020, saiu um segundo artigo que publicou 320 novos genomas de aves, mais o trabalho independente de laboratórios, pesquisadores, a gente já chegou naquele número. Então, o acúmulo está se disparando. E eu acho que essa tendência que a gente está vendo aqui nos últimos anos, ela só vai continuar crescendo mais. Então, a nossa pergunta básica é que tanto a gente pode fazer com todos esses genomas? O que a gente aprendeu com esse monte de informação? Com esse monte de letrinhas juntas em arquivo de texto? A gente sabe que os genomas fornecem informação importante sobre processos e padrões biológicos, mas como que a gente faz? Eu vou usar esse desenho aqui para ilustrar como que eu faço na minha pesquisa e o tipo de perguntas que eu vou atrás usando os genomas. Então, a primeira coisa que eu faço é eu uso os genomas completos para escolher marcadores filogenéticos, construir filogenias e daí usar aquelas filogenias para tentar responder perguntas sobre biografia, taxonomia, evolução. Nesse sentido, a filogenia vira o marco principal no qual eu desenvolvo as minhas perguntas. Também, se a gente tiver genoma de populações, a gente pode usar essas informações dos genomas
para inferir processos demográficos entre populações. Então, a gente entra numa escala de tempo mais recente, milhares de anos, por exemplo, e a gente faz perguntas que têm a ver com a dinâmica populacional, como que o fluxo gênico, está rolando migração, quando se separaram, etc. Genética de populações. E, por último, eu estou muito interessado em entender aquelas conexões entre fenótipo e genótipo. Então, eu uso genomas para tentar entender as bases genômicas e genéticas dos fenótipos das aves. Então, na palestra de hoje, eu vou tentar tocar em 3 temas diferentes. O primeiro vai ser simplesmente, quase uma aula, um pequeno review do como que tem mudado a nossa percepção da árvore das aves à medida que esses genomas que eu falei há pouco tempo têm sido desenvolvidos e disponibilizados. A segunda parte já faz parte da pesquisa que eu faço, os conteúdos que eu gero, e tem a ver com a diversificação de um grupo de passeriformes muito diverso, que são os passeriformes subiócines. E o terceiro tem a ver mais com aquela conexão genótipo-fenótipo, e daí eu vou me enfiar um pouquinho mais dentro do grupo dos subiócines para tentar entender, começar a rascunhar o nosso entendimento sobre as bases genômicas da adaptação dos papaformigas, vou falar sobre eles, dos papaformigas aos ambientes secos da América do Sul. Então, vamos lá. Hoje não vamos falar de genética de populações, mas vamos lá então. Primeira parte. Como que esse monte de genomas tem mudado a nossa percepção sobre a árvore das aves modernas? Então, a gente vai começar dando um pulo para o ano 2008. Esse ano foi publicada essa filogenia aqui pela Shannon Hackett e colaboradores. Essa árvore aqui foi feita usando 19 marcadores genéticos, usando Sanger sequencing, ou seja, PCR, amplificação, etc. Não vou entrar em detalhe. E essa filogenia foi gerada. Tá? A gente tem essa filogenia, essa figura está assim, não se preocupe muito pelos detalhes. Basicamente dá para ver que tem uma árvore e ela está sendo comparada com taxonomia baseada em morfologia, uma taxonomia baseada nas primeiras análises moleculares de hibridização de DNA, que foi feita nos anos 90, e uma classificação taxonômica baseada em análises morfológicas de caracteres osteológicos e de tecidos, etc. Nesse momento, em 2008, já era claro que as aves estavam organizadas em 3 clados diferentes, os paleognatos, os galeoceres e os neoaves. Rapidamente, paleognatos são as ratitas, acho que se fala assim em português, ou seja, avestruz, emas e tinamídeos. Daí tem os galinhas e patos e neoaves, que é basicamente o resto das aves. 95% da diversidade de aves atuais pertenece a esse clado conhecido como neoaves. E em neoaves, a gente tem os grandes desafios no mundo da filogenia de aves. Nesse momento, era claro que, como falei, tinha esses 3 grupinhos. Também era claro que na base de neoaves, a gente está vendo aqui, a gente tem uma politomia, né? Tem uma politomia gigante. Era claro que essa politomia foi gerada como resultado de uma radiação muito rápida que é coincidente com o limite KT, do Cretáceo Terciário, na época que foi a extinção dos dinossauros. Parece que, nesse momento, gerou aquela explosão de diversificação em aves. Nesse momento, com dados também foi muito claro, com os dados pregenômicos, já foi muito claro que tinha várias relações que não tinham sido achadas antes. Por exemplo, a relação muito próxima entre passeriformes, ou seja, os passarinhos, os papagaios e os falcões. E, por último, também foi muito claro
que não todos os marcadores filogenéticos se desenvolvem do mesmo jeito na inferência filogenética. Nesse sentido, por exemplo, você falava que os introns tinham um desempenho melhor do que os exons, por exemplo. Eles tinham menos homoplasia, menos convergência, etc, etc. Então, já era claro que não todo o material genômico era igualmente útil para a inferência filogenética. Vamos pular para o ano 2014. Esse ano saiu esse artigo aqui, liderado pelo Eric Jarvis e colaboradores. Esse ano, eles publicaram 48 genomas completos e eles geraram a primeira filogenia que foi baseada em informação de genomas completos. Essa filogenia foi construída usando um alinhamento daqueles genomas, mas esse alinhamento foi feito de um jeito um pouco particular. Por causa das limitações tecnológicas e bioinformáticas, não era possível, naquele momento, pegar os 48 alinhamentos e fazer um alinhamento do jeito que a gente faz normalmente. Era muita informação, muito grande, não era possível fazer. Então, o que eles fizeram? Eles alinharam cada um desses genomas ao genoma mais completo, ou seja, aquele genoma da galinha. Eles alinharam cada um deles ao genoma da galinha. E daí, eles usaram os marcadores em comum nesses alinhamentos para fazer a filogenia. Isso gerou que a quantidade de informação que foi utilizada não foi o genoma completo, na real. Foi somente o 33% do genoma que foi usado. Então, simplesmente foram usados 322 megabases de informação, que de qualquer jeito é bastante informação. E uma coisa muito novedosa nesse momento é que eles foram além do uso de introns e exons. Eles começaram a olhar para aquelas outras regiões do genoma que tinham sido meio que ignoradas, porque a gente não conhecia, né? Então, elementos transposable elements, não sei como falar em português, índios, e daí, então, a gente já tem outro tipo de informação. O genoma tem muita informação, a gente só estava olhando para aquela pequena porção. Também, primeira vez que foram usados métodos coalescentes robustos para fazer a inferência da filogenia, e o resultado principal naquele momento é que a politomia em neoaves ainda não foi resolvida. Então, naquele momento, foi meio que frustrante para os pesquisadores pensar, nossa, a gente gerou genomas completos e mesmo assim a gente não conseguiu resolver o que está acontecendo. Então, nesse momento, foi muito claro e um grupo de pesquisadores ficaram quase que focados, obcecados em tentar resolver a filogenia das neoaves. Em 2015, só um ano depois, apareceu este outro artigo aqui pelo Rick Fromm e colaboradores. Eles não usaram genomas completos, mas eles acrescentaram o número de espécies que incluíram na filogenia. Então, a gente está olhando aqui para uma comparativa da filogenia do Jarvis, 48 espécies, com a filogenia do Fromm, quase 200 espécies. Uma coisa interessante para ver é que o número de loci na filogenia do Fromm é bem menor. Ela não foi gerada usando genomas completos, eles usaram outro método de target capture, eles foram atrás de regiões muito específicas. E uma coisa importante para vocês saberem é que a proporção entre regiões codificantes e não codificantes nesse set de dados é inversa às proporções que a gente tem no set de dados do Jarvis. Então, o set de dados do Rick Fromm era principalmente regiões codificantes, exons. É isso. Então, isso aqui é uma coisa importante para a gente lembrar, que a gente vai tocar nisso um pouquinho mais para frente. Essas duas filogenias são altamente congruentes. A gente pega uma estrutura geral muito parecida, e aqui nessa figura dá para ver que tem algumas mudanças, né? Tem algumas coisas que mudam. A principal semelhança entre essas duas filogenias é que elas recuperam 10 clados diferentes
dentro de New Aves que são bem apoiados. 10 clados que são bem apoiados. O que muda é o jeito que aqueles 10 clados estão relacionados entre eles. Esses 10 clados, basicamente, são grupos que contêm várias ordens, e tem 3 ordens que eles chamaram dos ordens órfãs. E que eles ficam pulando de um lado para outro na filogenia. E eu queria que vocês prestassem atenção nesses dois grupinhos aqui, que são os dois grupinhos que são bem mais diferentes nessas duas filogenias. Então, a filogenia do Prum fala que o grupo irmão de todas as neoaves é o grupinho composto pelos beija-flores e andorinhões, etc. Esse grupinho é conhecido como estrissores e fala que esse grupinho é o irmão do resto. O Jarvis acha ele bem dentro da radiação das neoaves. E outra diferença muito grande é que o grupo composto pelos mergulhões e os flamingos fica junto com o resto das aves aquáticas, tá? Então, o Prum, usando principalmente dados codificantes, está recuperando um grupo monofilético de aves aquáticos que não é recuperado pelo Jarvis. Isso foi uma questão que ficou... no momento, o pessoal não sabia por que era essa diferença tão gritante, e o pessoal foi atrás para tentar entender por que isso estava acontecendo. E, basicamente, o que parece é que diferentes tipos de marcadores favorecem diferentes topologias. Então, o Ed Brown e a Rebecca Kimba usaram o set de dados do Brown, e eles fizeram uma topologia só usando os exons e só usando as regiões não codificantes. Eles acharam que tem um viés no qual, basicamente, sempre que você usar os dados codificantes, você recupera os beija-flores e grupos próximos, como o grupo irmão do resto de neoaves, e você sempre recupera os mergulhões e os flamingos dentro daquele clado de aves aquáticas. Então, tem aquele viés. O que o pessoal acha na atualidade e que é possível que esteja acontecendo uma convergência, alguma homoplasia nesses genes que codificam proteínas, né? Por causa da vida associada, por exemplo, aos ambientes aquáticos. Isso aqui é uma coisa que ainda está sendo resolvida. E, na real, o que está acontecendo é que o pessoal está trabalhando na filogenia das aves usando diferentes tipos de marcadores. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui 6 estudos diferentes que, por exemplo, usam INDAS como marcadores, o RNA, regiões não traduzidas do RNA, elementos repetitivos. E nessa figura, o que a gente está observando, não quero que vocês fiquem muito focados no detalhe, eu quero mais vezes que vocês tentem pegar a mensagem geral. O que a gente tem é o seguinte: a gente tem a topologia do Jarvis de 2014, e aquelas matrizes que a gente tem nos nós, basicamente estão mostrando qual desses clados que foram recuperados pelo Jarvis também são apoiados pelos outros trabalhos. Então, visualmente, só pegando a informação das cores, dá para ver que tem uma congruência muito alta em certas partes da árvore, mas que a base de neoaves ainda não tem muita congruência, embora algum desses trabalhos independentes possa recuperar ela com um apoio estatístico alto. Então, a mensagem geral é que, com esse monte de genomas, a gente está indo para frente no nosso entendimento da filogenia das aves, mas que ainda a gente não chegou a entender ou gerar uma hipótese evolutiva congruente ao longo do genoma que possa explicar a evolução das aves como um todo. Nos próximos anos, quando o pessoal usar, por exemplo, uma amostragem de espécies maior, não só 48 genomas, mas, sei lá, 1.000 genomas, 500 genomas, a minha predição é que o nosso entendimento da filogenia vai melhorar bastante.
E outra contribuição que esses genomas fizeram foi que eles, a partir dos genomas, a gente tem identificado potenciais marcadores para usar como marcadores filogenéticos, filogenômicos. Um desses são esses elementos ultraconservados. Aqui simplesmente a gente está vendo que eles são altamente conservados nos amniotos, então dá para usar eles e fazer megafilogenias. E eles, na real, têm sido usados para começar a entender o que está acontecendo ao nível de famílias, ao nível de espécies. Então, tem vários trabalhos que já estão indo nesse sentido. E isso está nos levando à segunda parte da palestra, indo para a filogenia desse grupo diverso de espécies que são conhecidos como passeriformes subióceos. Então, os passeriformes, a gente está vendo aqui uma filogenia das aves todas, perto de 10 mil espécies. E esse grupinho aqui são os passeriformes, aqueles que têm formato de passarinho, os pequenininhos que cantam. Dá para ver que eles são mais da metade da diversidade de aves no mundo. E tem esse grupinho aqui que são os passeriformes subióceos. No nosso continente, na América do Sul, uma de cada 3 aves que você vê é um subiócene. Então, eles são um componente muito importante da nossa diversidade. E eu estou obcecado com eles, eu tenho anos estudando eles, estou muito interessado em estudar tudo que tem a ver com eles. A diversidade de subiócenes no planeta é a seguinte: os colores vermelhos são diversidade maior, e dá para ver que a diversidade de subiócenes é bem maior na América do Sul, na América Central. Na Ásia, na África, a quantidade de subiócenes é baixa, não tem muitas espécies. E no nosso continente, a gente tem muitas espécies, a gente tem famílias com 300 espécies, 250 espécies, é uma diversidade muito alta. Então, o nosso objetivo era construir a primeira filogenia usando informação de todas as espécies da família. Então, a gente usou esses elementos ultraconservados, usando dados de quase 2 mil espécimes de museu. Eu vou entrar em detalhes de como que a gente fez a filogenia, mas a gente fez tudo que é possível fazer com esse monte de dados. E a gente gerou essa árvore aqui. Eu sei que tem alguns ornitólogos na aula que estão querendo saber os detalhes da árvore. Eu vou falar dos detalhes, simplesmente vou falar nesse momento que subiócenes estão organizados em 3 grupos diferentes. Em verde são os subiócenes da Ásia, da África, embora com uma espécie que também ocorre na América do Sul. E daí tem os tiránides, que são os benchevis, cotingas e grupos próximos. E daí tem os funarides, que são os papaformigas, arapaçus, etc, etc. E o nosso interesse básico é entender os mecanismos que estão gerando a diversidade de subiócenes. Esse é o nosso interesse principal. E hoje eu simplesmente vou falar do efeito do ambiente nas taxas de diversificação do grupo. As taxas de diversificação elas podem ser estimadas ao longo da filogenia usando diferentes métodos. O que a gente está vendo aqui são os ramos da filogenia coloridos segundo a taxa de diversificação. Aqueles ramos que estão em vermelho são taxas maiores de diversificação e os ramos em azul são taxas menores. Dá para ver que rola uma heterogeneidade no grupo. E se a gente fizer um zoom out, dá para ver que tem 5 grupos que têm umas taxas de diversificação maiores. O primeiro são os tabaculos no gênero, os macuquinhos em português, os macuquinhos do gênero Citalopus. Daí tem os funarídeos, João de Barro e amigos. E daí tem os piprídeos, tem os tiranídeos e tem os papaformigas. Tem 5 grupos que têm uma taxa de diversificação maior no grupo. Quando a gente enxergar essas taxas de diversificação no espaço, dá para ver que elas estão, as espécies
com maiores taxas de diversificação, elas não ocorrem no trópico, elas ocorrem mais nas regiões temperadas ou regiões como os Altos Andes, por exemplo. Essas áreas coincidem também com as áreas onde a gente tem as espécies mais novas. Então, por exemplo, dá para ver aqui na América do Norte, em azul, são as espécies mais novas, mas também essas espécies mais novas são aquelas que têm as taxas de diversificação maiores. Mas, se a gente lembrar desse mapinha aqui da diversidade, é meio estranho que as áreas com maior diversidade, que nem a Amazônia, por exemplo, são as áreas que têm as taxas de diversidade menor. Então, a gente está entrando meio que num paradoxo, né? Áreas com alta diversidade não são as áreas com maior taxa de especiação. Então, o que está explicando as taxas de diversificação na família? Então, a gente fez uma análise usando um monte de variáveis e, basicamente, a variável principal que explica a variação em taxa de diversificação é a riqueza de espécies. O número de espécies que ocorrem numa área estão explicando de um jeito melhor as taxas de diversificação. E é uma relação inversa. Então, por exemplo, se a gente pegar todos os subióceos, aquelas espécies que concorrem com um grupo maior de espécies têm taxa de especiação menor. Isso acontece se a gente faz as análises só usando América e se a gente usa só o neotrópico. Então, daí fica muito claro. Então, para saber se a gente tem uma relação causa-efeito, a gente criou esses modelos e comparou eles, né? Então, o primeiro modelo é um modelo no qual as taxas de especiação não têm nada a ver nem com o ambiente, nem com a diversidade. Segundo modelo tem um efeito direto entre o ambiente e a taxa de especiação. O terceiro modelo é um modelo no qual tem um efeito indireto do ambiente sobre a diversidade e daí a diversidade afeta a especiação. E o último modelo é um modelo completo no qual o ambiente tem um efeito sobre a diversidade e sobre as taxas de especiação, um modelo mais complexo, né? O resultado mostra que o maior apoio no modelo completo, no qual o ambiente tem um efeito muito grande sobre a diversidade, como tinha sido apontado na literatura, e a diversidade tem um efeito nas taxas de especiação. E isso também pode ser visto nessa figurinha aqui, no qual a única variável que tem um efeito negativo consistente com respeito às taxas de especiação é a riqueza de espécies. Tá? Mas o que isso quer dizer? Então, basicamente, a gente tem um paradoxo no qual as espécies são formadas mais rápido nas regiões de riqueza menor. E as implicações disso são as seguintes. Basicamente, aquelas regiões, que nem a Amazônia, que são Mata Atlântica, que são regiões bem mais diversas, elas parecem ser o resultado de um acúmulo de espécies que tem acontecido ao longo do tempo de um jeito relativamente mais estável. Tá? Tem um efeito do tempo, as espécies vão se acumulando e o resultado são áreas bem diversas. Do outro lado, tem essas outras áreas com diversidade menor. Pensando no nosso contexto, a gente pode pensar, por exemplo, na Caatinga, no Chaco, os Altos Andes, por exemplo, são regiões bem mais dinâmicas ambientalmente, geologicamente. Então, nessas regiões, o que parece que está acontecendo é que tem uma dinâmica maior entre extinção e especiação. Parece que está acontecendo que as taxas de geração de espécies são maiores, mas, ao mesmo tempo, talvez a perda de espécies também é maior. Então, está rolando aquela dinâmica no qual também as espécies tendem a ser mais novas. E é aquele paradoxo, né? Espécies estão se formando mais rápido em áreas com menor número de espécies. Essas áreas parece que ficam com vagas para novas espécies serem formadas. Isso aqui, nesse momento, é simplesmente uma hipótese que imagino que daqui para frente vai ser testada em outros grupos, com outros dados, etc.
Essas áreas mais dinâmicas têm sido meu interesse nos últimos anos. E estou muito interessado nesses ambientes secos, bem, por exemplo, no Brasil. E estou muito interessado em estudar elas com esse grupo de subbióticos, que são os conhecidos como os papaformigas, os tapinofilídeos. Para qualquer ornitólogo, se você falar em papa-formiga, ele vai pensar mata úmida, baixada, Amazônia. Porque ele é um grupo principalmente de matas úmidas. A gente está falando em 240 espécies, principalmente de matas úmidas. Porém, tem perto de 20 espécies que ocorrem nas áreas mais secas do continente. Essas áreas mais secas, no contexto de tapinofilídeos, são essas 4 aqui: a Caatinga, no nordeste do Brasil, o Chaco, a região tumbesiana, do oeste do Peru e Equador, e as matas secas do norte da Venezuela e da Colômbia. Nessas áreas, tem várias pressões de seleção que as aves têm que lidar. Então, a pressão de seleção, desculpa, é basicamente o estresse hídrico de temperatura. Então, tem várias predições sobre o fenótipo das aves ou dos organismos nesses ambientes mais secos e mais quentes. Então, a primeira predição é que nessas áreas, para maximizar a perda de calor, é que nessas áreas as aves vão tender a ter um tamanho corpóreo menor. Usando dados da família toda, dados obtidos de espécimes de museu, e fazendo análises adequadas, eu vejo que essa predição é mantida, especialmente nas espécies que ocorrem em ambientes mais expostos, copa das árvores, áreas abertas, etc., etc. Então, nessas áreas mais secas e mais quentes, as aves que ocorrem nesses ambientes mais expostos são menores, tendem a ser menores. Do mesmo jeito, outra predição é que, por exemplo, o tamanho do bico vai tender a ser maior. Mas para quê? Para maximizar a perda de calor e minimizar a perda de água. Então, as extremidades vão ser maiores. Então, a nossa predição seria essa, por exemplo. Em áreas mais quentes, o tamanho do bico vai ser maior. Quando a gente vê a variação dentro da família toda, basicamente é isso que a gente observa. E essa relação é um pouquinho mais íngreme aqui nos bichos que ocorrem nos ambientes mais expostos também. Esses aqui que estou falando, o tamanho do bico, o tamanho corpóreo, eles são fenotipos complexos. E estudar as bases genômicas deles não é uma questão fácil. Mas a gente pode começar a usar genomas para tentar entender as bases genéticas desses fenótipos. A gente está olhando aqui uma filogenia do grupo em amarelo, a gente tem as espécies de áreas secas, dá para ver que elas ocorrem na filogenia toda, e eu estou me focando nessa parte da árvore aqui, que principalmente tem espécies no gênero Thamnophilus, Aquesphorus, para tentar entender as bases genéticas desses fenótipos. Então, eu tenho genomas para Thamnophilídeos, eles são genoma de referência, que eu fiz no laboratório usando a amostra de museu. Não vou entrar muito em detalhe, mas essas são informações de qualidade dos genomas para aqueles que estejam interessados nessas informações. Eles são, nesse ponto, é suficiente falar que eles são suficientemente completos e contínuos para serem usados em análises genômicas. E esses genomas podem ser estudados de diferentes maneiras. A gente poderia estudar as regiões codificantes, as regiões repetitivas, etc., etc. Hoje eu vou me focar naquelas regiões que regulam a expressão gênica de outros genes, tá?
E qual que é a ideia aqui? Eu vou tentar explicar certinho isso aqui. As regiões reguladoras, elas, pelo fato de serem muito importantes em funções biológicas específicas, elas tendem a ser muito conservadas. Elas não variam muito entre as espécies. Tá? Mas, se um fenótipo mudar muito por causas epigenéticas ou de regulação, essas regiões reguladoras podem estar mudando com taxas de substituição maiores, tá? Então, o que eu fiz, eu analisei quase 300 mil regiões reguladoras dentro desses genomas e eu testei vários modelos para ver se tem aceleração nessas regiões nos ramos das espécies associadas às áreas secas, tá? Não vou entrar em detalhe do programa, fico feliz de responder perguntas sobre isso, mas basicamente fiz isso. Eu fiquei procurando quais regiões reguladoras estão aceleradas nas espécies das áreas secas. Eu encontrei que dessas quase 300 mil regiões reguladoras, só 242 estão aceleradas em espécies associadas às áreas secas. Conhecendo a localização dessas regiões reguladoras no genoma, a gente pode inferir quais genes elas estão regulando, tá? E a gente pode fazer uma análise de sobre representação para tentar entender esses genes estão contribuindo para quais fenótipos. Então, tem vários tipos de análise que a gente pode fazer e, basicamente, quando a gente faz uma análise sobre representação, dá para ver que esses genes estão relacionados com formação de tecido, formação do sistema nervoso, desenvolvimento do neurônio, etc, etc. Mas, nesse ponto, ainda é muito geral. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de estudos de agricultura, tá? O pessoal que cria galinhas para nossa dieta, para a gente comer, muitos estudos genéticos para tentar melhorar a produção de galinhas. Então, quase toda a informação das relações fenótipo e genótipo que a gente tem para aves vem do mundo das galinhas. Então, ele fornece um banco de dados muito grande para a gente tentar entender a função de diferentes genes. Então, quando eu fiz isso, eu achei que desses 204 genes, acho, 77 já tinham sido indicados como candidatos para serem importantes em diferentes funções biológicas das aves. Essas funções biológicas têm a ver com crescimento do corpo, né? Sistema digestivo, qualidade do ovo, alimentação, muito importante também, por exemplo, a acumulação de gordura. Não sei se vocês sabem, mas as aves, um jeito que tem para fazer termorregulação é acumular mais ou menos gordura, tá? É uma fonte muito importante de energia. Então, quando é muito frio, elas acumulam mais gordura, etc, etc. Então, tem muitas coisas interessantes. E é meio difícil fazer um resumo disso para vocês em poucos minutos, mas basicamente a mensagem que eu quero mostrar para vocês é que, se a gente olhar, por exemplo, aqui as categorias, que muitos desses genes estão sendo apontados como importantes no crescimento das aves, no desenvolvimento dos ovos e na formação de tecidos, né? Por exemplo, esses genes aqui, que eu não quero que você se importe muito com os nomes, eles já têm sido apontados como importantes no crescimento e acumulação de gordura, tá? Em áreas secas, como a gente viu, lidar com a temperatura é uma coisa importante. A gente já também viu que as aves nessas regiões secas, elas têm aquela tendência a serem menores. Então, talvez esses genes aqui tenham alguma coisa a ver com os fenótipos que a gente está enxergando. Nesse ponto, esses genes aqui viram genes candidatos. Eu não posso bater o martelo e falar esse gene é importante, e nesse ponto é simplesmente um candidato. E se eu quiser saber a função específica,
eu vou ter que fazer outro tipo de análise, entrar no mundo da biologia do desenvolvimento, criar ovos no laboratório, etc, etc. É outro mundo diferente. Nesse ponto, eles são simplesmente, eles são candidatos nesse ponto. Aqui tem nessa figurinha, a gente tem um ramo da filogenia das espécies, e aqui, por exemplo, a gente tem os ramos scaled, uma escala das taxas de substituição. Então, por exemplo, nesse gene aqui, dá para ver que essas espécies em azul, que são espécies de áreas secas, tem essa região reguladora está acelerada nesse bicho, né? E é assim que dá para ver o alinhamento. Então, dá para ver que um alinhamento é conservado, mas mesmo assim tem substituições que são indicativas de algum tipo de aceleração nesses genes. Aqui, por exemplo, dá para ver que a taxa de aceleração nesse gene está negativamente correlacionada com o peso do indivíduo do qual o genoma foi tirado. Então, enquanto isso aqui são evidências circunstanciais, não são causa-efeito, mas são coisas interessantes que apontam mais trabalho para frente. Finalmente, o ovo é uma parte da história da vida das aves que é muito importante. Eu, na real, não tinha pensado muito no ovo como uma etapa muito importante na adaptação nas áreas secas, mas faz muito sentido. O ovo fica lá no chão, fica lá no ninho, exposto à umidade relativa do ambiente, à temperatura do ambiente, e a dinâmica do que acontece no ovo é complexa, mas basicamente dá para ver aqui nessa figura da esquerda que tem muitas variáveis que afetam, que tem um efeito na regulação de temperatura e de perda de água do ovo. Aqui na direita dá para ver um esquema um pouco mais simples que mostra como a perda de água do ovo é maior naquelas mais frias com umidade mais quentes com umidade relativa baixa, a perda de água é máxima. Aí daí dependendo a dinâmica entre umidade relativa e temperatura, o ovo varia, né? Então, se eu sou uma espécie que mora em uma área seca e úmida, eu vou ter que lidar com várias variáveis para que meu ovo seja viável, né? Então, tem várias coisas, quantidade de água no ovo, largura da casca, densidade da casca, etc, etc. Então, são várias variáveis interessantes e eu, na real, agora estou muito enfiado em tentar recopilar informação sobre características de ovos de Thamnophilídeos. E isso aconteceu porque eu achei esse monte de genes importantes variando em bichos de áreas secas e eu estou, nesse ponto, eu estou do hand waving, como fala em inglês, que isso aqui pode ser importante, né? Então, as características de uma das de áreas secas estão me dando informação que apontam para falar que a formação de ovo é uma questão muito importante para que as espécies possam se adaptar e viver nessas áreas secas do continente. Eu queria repetir que isso aqui, nesse momento, são genes candidatos e são simplesmente identificados usando um método específico. Eu preciso fazer mais trabalho de validação bioinformática e tomara que eu possa fazer, por exemplo, trabalho em campo, coletar mais informação dos ovos, etc, etc. Então, já para fechar, eu mostrei para vocês como que eu uso genomas completos para tentar responder perguntas em diferentes áreas da biologia evolutiva, principalmente. E espero que eu tenha mostrado para vocês que, embora o genoma seja uma coisa meio complexa, meio que fica lá no computador, eles podem ser usados para diferentes tipos de perguntas biológicas. Para quem faz biologia evolutiva, hoje em dia é muito necessário, no mínimo, ter um entendimento básico do que é o genoma, como que ele é feito, o que ele tem, como que ele é anotado, etc, etc.
E eu acho que daqui para frente a gente tem um futuro muito interessante porque tudo isso está acontecendo muito rápido e a gente vai ter muita informação para tentar responder perguntas que até hoje a gente ainda não conseguia. E com isso eu agradeço e espero perguntas de vocês. Gustavo, muito obrigada por esta palestra tão incrivelmente didática. Agora eu entendo os teus prémios como lecturer, é fantástico. Foi extremamente didático, mesmo para, eventualmente, algumas pessoas que não conheçam mais detalhadamente aspectos associados à genómica. Bom, enfim, eu tenho alguns comentários. Eu não sei se já temos perguntas aqui no chat. Queria agradecer porque nós temos algumas pessoas que são convidados que certamente vieram pelo nome do Gustavo e já aproveito para dizer que todas as sextas-feiras neste horário temos sempre seminário. Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade relativamente às diferenças entre as taxas de diversificação que tu encontraste entre regiões. O que tu achas que pode estar acontecendo, principalmente nas zonas mais tropicais do neotrópico, será, digamos, a comprovação quer da teoria ou da hipótese Cradle, quer da hipótese Museum, não é? São simultaneamente berços e museus. Ou tu achas ou seja, tu baixas tu tens uma baixa taxa de extinção e uma taxa de especiação razoavelmente constante. Exatamente. Como eu vejo a situação, é basicamente isso. Não quer dizer que ela não mude, ela é relativamente constante, como eu apontei. Acho que tem um efeito muito importante do tempo, tem aquele chamam na literatura o Time for Speciation Effect. Grande parte do nosso planeta tem sido tropical por bastante tempo, exato. Então isso gera que aqueles ambientes tenham sido disponíveis para diversificação por maior parte do tempo e também aquela dinâmica menor gera aquele acúmulo um pouco mais devagar. Não quer dizer que ele sempre seja o caso, tem regiões que talvez tenham outra dinâmica diferente, né? Por exemplo, tem regiões que outros fatores são muito importantes, por exemplo, a Amazônia, a formação de rios. Exato. A história é muito complexa, a gente está tentando descrever ela com 2 ou 3 frases, né? Então, e com pequenos pedaços dessa história, né? Claro, eu acho que uma questão bem interessante, e eu especialmente acredito nisso, é que quando a gente se enfiar em grupos específicos, quando a gente sair daquela escala larga, maior, e entrar em grupos específicos no qual, por exemplo, a biologia possa ser melhor controlada, aqueles outros fatores vão aparecer. Ok, legal. E é basicamente isso. Só para te comentar, eu tenho um aluno de doutorado que fez um trabalho também com taxas de diversificação em morcegos. Obviamente que não foi com genoma completo, foi com partes do genoma e, coincidentemente, ele na verdade encontrou taxas de extinção mais ou menos parecidas entre América do Sul e América do Norte, mas taxas de especiação um pouquinho mais altas na América do Sul. Mas a família onde ele encontrou uma taxa de especiação altíssima e em crescimento, até ao presente, é na única família, digamos, capaz de ocupar as áreas mais temperadas, mais frias. Então, bem interessante, eu acho que vários grupos nos estão mostrando padrões muito parecidos de resposta a essas variáveis ambientais, né, que pressionaram diferentes grupos, e aves e morcegos, enfim, bastante parecidos em termos de ocupação de espaço e das regiões tropicais. Pessoal, perguntas aqui do público, Felipe? Olha, Gustavo, muito legal a tua palestra. Eu estava comentando com a Maria de uma didática, assim, para quem não entende de genômica, tu foi construindo. E tem 2 partes da apresentação que eu queria fazer um comentário sobre uma, pergunta sobre a outra. Essa parte final de interação gênica é procurar uma agulha no palheiro, né? Porque além da regulação gênica que tu tens para uma característica, pode ter interação com outros genes. Então, nossa, é fantástico procurar os genes candidatos
para ver o que está atuando, né? Porque é uma interação muito inesperada, é quase que inesperada, que pode estar acontecendo em uma característica e na outra outros genes e um dos teus candidatos está lá no meio, né? Então eu acho fantástico isso. Mas a minha pergunta é sobre a parte inicial, sobre as filogenias, né? Essa falta de resolução na base ali das árvores para aves já tem sido dita como uma hard polytomy para as aves, né? O que tu pensa sobre isso? Tem se elucidado mais ou tipo, tá, é uma politomia verdadeira e vamos assumir isso e pronto? Então, tem vários artigos, tem vários autores que eles falam que a gente tem uma hard polytomy nesse ponto, né? Eu acredito que, embora possa ser um problema filogenético muito complexo, talvez o acúmulo de informações de diferentes tipos de marcadores e uma melhor amostragem vão nos ajudar a melhorar e resolver essa politomia. Se de fato ela é uma hard polytomy, não sei. Não sei se de fato ela é. É um problema complexo. E, com um monte de informação, ainda a gente tem uma resolução muito clara. Mas eu sou otimista que, como a gente ainda nem usou, tipo, a gente só usou uma proporção muito pequena do genoma, de poucos bichos, eu acho que no futuro a gente talvez vai conseguir melhorar, se nem toda aquela politomia, pelo menos vai ser um pouquinho melhor. Por exemplo, no trabalho que eu apontei no final, não sei se o trabalho que foi publicado em janeiro, usando regiões não traduzidas do RNA mensageiro. Eles já, por exemplo, eles chegam que eles não falam em 10 clados da politomia, eles só falam em 4. O problema é que esse trabalho não tem congruência com o resto da informação que a gente tinha. Então, talvez esse tipo de trabalhos que possam aparecer mostrando outras topologias diferentes e tal, eles vão nos levar mais próximos de uma filogenia mais robusta e melhor resolvida, talvez. Mas não sei. Nesse ponto, tipo, eu tô para falar que não sei. Eu sou otimista e eu acho que a gente vai chegar naquele ponto. O que é interessante é que, ao longo do tempo, vários conjuntos diferentes de dados vão colocando essa politomia na base e não é esperado que precisa resolver. O interessante é que é pensado que é uma possibilidade. Pode ser realmente uma hard polytomy e azar, mas, enfim, precisa muito mais dados, né, para ir se... Uma realidade é que a diversificação de neoaves aconteceu muito rápido. Isso aconteceu rápido, isso a gente sabe. Então, não sei. Ótima resposta. Enquanto o pessoal está aqui perdendo a vergonha, Gustavo, eu queria te perguntar que outras características da história de vida ou da própria fisiologia das aves é que tu achas que podem ser interessantes para além do bico, para além da própria composição do ovo, tu achas que podem ser interessantes para dar uma olhadinha nesses genes de seleção associados, por exemplo, às zonas mais áridas? Nossa, tudo interessante para mim. Claro. Mas, basicamente, quanto mais simples é o fenótipo, mais fácil, né? Claro. É o que chama em inglês o low hanging fruit. Né? Então, são fenótipos mais simples. Aqueles caracteres poligênicos, que a gente sabe que são poligênicos, que nem o tamanho corpóreo, tamanho do bico, aí fica bem mais difícil. Mas tem coisas, por exemplo, como cor da plumagem, que é uma coisa mais simples. A gente sabe, a plumagem é melaninas, então tem esses genes. Ou a gente, carotenoides, são esses outros genes. O pessoal está muito interessado em caracteres complexos. Então, por exemplo, aprendizado do canto é uma coisa que eu sei que tem uma galera indo atrás. Tudo que tem a ver com o cérebro é difícil, logisticamente e biologicamente. Logisticamente, porque
tirar as informações dos genes expressados no cérebro é um desafio em campo. É difícil você conseguir esses dados. E daí a interpretação também é complexa, porque o cérebro está regulando o resto do corpo. Então, é difícil. Tem pessoal, por exemplo, estudando coloração do olho, ou coisas bem mais complexas. Tudo que seja, aqueles caracteres que sejam mais simples são mais fáceis. Mas também o que está acontecendo é que a gente faz o genoma completo de, sei lá, 100 bichos, aí vê que só tem um SNP que explica tudo, que acham respostas mais simples, mas talvez menos complexas. Legal. Mas é complicado mesmo. Augusto, tu queres entrar e fazer a tua pergunta? Bom dia. Pode ser Bom por dia. áudio aqui. Tudo bem, Gustavo? Parabéns pela Tudo bem. apresentação. Muito interessante. Eu tenho uma pergunta, Gustavo. Não trabalho com dados filogenômicos e tenho um especial interesse, mas nos últimos anos teve um aumento muito grande na quantidade de dados disponíveis e no tamanho dessas bases de dados. Mas, ao mesmo tempo, parece que teve vou chamar de uma simplificação nos métodos filogenéticos quanto à análise desses dados, né? Parece que se deu quase que um passo atrás em relação a algumas análises que já eram feitas em dados de sequências atuais, e com os dados filogenômicos teve que se simplificar, talvez, não sei se simplificar a palavra, mas tem muitas análises que são aproximações na realidade, né? E como é que tu enxerga isso? Tipo, aumentou muito a quantidade de dados, mas as análises ainda existe uma certa incerteza, não existe ainda uma metodologia bem estabelecida, e também e associado a isso, essa questão de dados codificantes ou não codificantes, intron e exon, isso há uns 20 anos atrás era uma coisa que se discutia muito. Depois de um tempo isso parou de ser discutido, me parece, quase na literatura, e agora com os dados filogenômicos voltou muito essa questão de ser codificante ou não, o impacto disso nas filogenias. E tu mostrou ali bem interessante, tinha duas hipóteses conflitantes, onde uma era dados, a maior parte dos dados eram codificantes e a outra não. Como é que tu enxerga isso também, o impacto dessas regiões estarem sob seleção ou não na construção das filogenias? Então, são duas perguntas. E Tá. eu concordo com as duas coisas básicas que tu falou. Vou começar pela primeira. E aquela percepção de que agora a gente não faz, por exemplo, as análises filogenéticas com tanto detalhe como a gente fazia antes. Então, por exemplo, indo atrás no tempo, 15 anos atrás, quando a gente tinha 2, 3 genes, a gente se preocupava muito por ter alinhamentos perfeitinhos, que todos tivessem no lugar certinho e tal. Hoje em dia, quando você tem milhares de alinhamentos, já não dá para você ficar enxergando um por um e tal, né? Então, tem duas partes da resposta para essa pergunta. A primeira, que eu acho que é a mais importante, é que a gente tem um gargalho de garrafa tecnológico. A gente tem uma capacidade bem maior de gerar informação do que de analisá-la. Então, muitas coisas a gente ainda não tem as ferramentas adequadas para fazer as análises. Então, por exemplo, alinhamento é uma coisa que antes a gente fazia no olho, um por um, agora fazer não dá. Então, a gente tem que fazer isso usando algoritmos, mas nunca é perfeito. E parece que fica tipo que meio ignorado, mas a gente faz de um jeito bem mais... a gente tem aquele balanço entre eficiência e qualidade. Geralmente, eficiência termina puxando para frente. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, também os modelos. Quanto mais dados, a complexidade que a gente tem nos dados aumenta. Então, por exemplo, quando a gente tinha um gene, a filogenia era simples, o que aquele gene te falava.
Se você tem 5.000 genes, você vai ter, sei lá, 300 topologias diferentes. Então, você tem uma complexidade maior. A gente não tem os modelos, não tem os algoritmos para lidar com essa heterogeneidade ainda. Então, a gente está precisando de duas coisas. Um melhoramento dos modelos, então, teoria básica, o pessoal que trabalha em teoria. Um exemplo disso, por exemplo, é o modelo coalescente. O modelo coalescente é um modelo bem simples, ele não lida com um monte de coisa, não lida com fluxo gênico, não lida com populações que mudam de tamanho, um monte de coisa. E os dados que a gente tem, quando a gente pega dados filogenômicos, eles ficam por fora dos assumptions do modelo, né? Então, a gente não tem um modelo, então o que a gente faz é o que puder. E não tem os programas. Por exemplo, se você quiser rodar uma árvore completamente coalescente para 2.000 indivíduos, não tem programa, não tem como fazer. O BEAST faz para 50 espécies, mas no máximo umas 70 genes. Mas se você tiver milhares, não tem um método. Então, tudo parece que fica bem mais simples, né? Isso eu acho que está acontecendo. O pessoal é consciente da situação, ciente desses shortcomings, como fala em inglês, dessas limitações. Isso. E a segunda pergunta era... Qual que era a segunda pergunta? Desculpa. Com relação às regiões codificantes ou não, o impacto disso... Claro, também. Isso, a resposta tem muito a ver com aquela quantidade de informação que a gente pegou, numa hora o pessoal começou a ignorar. Tentar fazer, tem, tipo, ignorar detalhes. Mas hoje em dia a gente já sabe que é importante. Então a gente vai ter que voltar para trás, pensar direto, esse marcador é adequado ou não. Chegou uma hora, por exemplo, para fazer filogenômica, mesmo as UCS, que eu usei bastante, a gente usa por conveniência, porque é o marcador disponível, porque é o que o pessoal está fazendo. A gente não faz porque é o marcador adequado. A gente não escolhe os marcadores baseado na conveniência biológica e filogenética. A gente faz porque é o que tem. Igualmente aconteceu com a mitocôndria. A mitocôndria a gente começou a usar a mitocôndria porque a mitocôndria é bem mais abundante no núcleo. Então, no começo, fazendo extração de DNA, era o que o pessoal pegava. DNA mitocondrial e virou. E ele tem informação importante, mas é uma coisa bem mais de conveniência do que mais pensada. Com genomas completos, é possível você ir para pensar, o que eu quero fazer? Para mim, o marcador mais adequado é esse aqui. Já fazer essa seleção de marcadores a posteriori pensando na sua pergunta, não só por conveniência. Tá bem. Obrigado, Gustavo. Parabéns pela apresentação e pela clareza na exposição das ideias. Valeu. Obrigada, Augusto. Gustavo, eu tenho duas perguntas no chat e mais uma que vou pedir ao Gilberto depois que entres. Então, o Rogério pergunta, eu não sei se fica muito claro, se tu achas que o ovo pode oferecer respostas sobre a taxa de substituição das espécies nessas áreas de baixa biodiversidade, ou diversidade aviana, né? Eu não sei se fica muito claro. Sim. Eu entendo a pergunta. Outro componente muito importante das taxas de diversificação, que eu falei do ambiente, mas essas taxas de diversificação também podem ser explicadas por características intrínsecas do grupo, né? Sei lá, reprodução, por exemplo, comportamento de Lex, o tipo muitos caracteres do comportamento e do fenótipo podem explicar. No meu caso, estou apontando para ir nessa direção. Aquele link na diversificação com fenótipo também. Então, aí tem o ambiente, o fenótipo, o genoma e a diversificação, tentar fazer o link. No caso específico dos ovos, é uma possibilidade que talvez tenha alguma associação. Não sei se vai ser o caso, não sei se a adaptação no ovo tem alguma coisa a ver diretamente, mas o objetivo é tentar entender essa relação entre fenótipo, taxa de substituição e diversidade.
E muito obrigada. A Tamara pergunta como tu imaginas que estudos de biologia evolutiva do desenvolvimento podem trazer novidades para as questões que tu nos trouxeste hoje? Nossa, a biologia evolutiva do desenvolvimento é a área mais importante se a gente quiser entender de fato os mecanismos dessas mudanças que eu estou falando. Com genomas ou com genômica, a gente pode apontar numa direção. A gente pode achar aquelas regiões candidatas. Mas se de fato você quiser bater o martelo e falar essa gene é importante aqui, você tem que ir atrás do desenvolvimento do bicho. Genômica funcional, biologia do desenvolvimento, o que chama de evo-divo, né? Que é esse é o lugar que a gente tem que ir se quiser de fato entender direito esse link, essa conexão entre fenótipo e genótipo. Esse é e na real, em biologia, eu diria que a biologia evolutiva do desenvolvimento é a área mais chique, mais hot nesses momentos. É a área que está recebendo mais dinheiro, é a área que está as tecnologias, por exemplo, CRISPR, todo esse tipo de coisas, é lá que a gente faz. Então, sim, é totalmente importante. Ótimo, concordo integralmente. Gilberto, tu queres entrar e fazer a tua pergunta? Por favor. Bom dia, Maria João. Sim, eu queria que você falasse. Vocês me escutam? Primeiramente, muito obrigado, Gustavo, pela palestra. Eu não sou da área, mas eu achei bem interessante ouvir. Então, eu tenho duas perguntas. Como análises na parte genética sempre tem muitos marcadores, vou falar assim, dentro que possam ser estudados. E aí eu me pergunto se a genômica, se as análises da genômica, elas se propõem fazer algum tipo de síntese nos estudos para poder já começar a fazer algumas afirmações. Como são muita gente estudando sempre algumas regiões dentro do genoma, eu imagino a genômica pegando tudo isso e tentando fazer sínteses para poder fechar algumas coisas que a gente ainda está na dúvida. Isso. E a segunda pergunta seria sobre quando você falou que nos trópicos a gente observa maior diversidade e nas regiões temperadas as taxas de especiação ainda são maiores, meio que é um o inverso do outro. Eu me pergunto, então, eu não sei se eu entendi direito. Quer dizer que nas regiões tropicais as chances de a gente encontrar novas espécies é menor e nas zonas temperadas é maior, porque potencialmente possam ser geradas novas espécies. Seria essas duas. Eu fiquei com essas dúvidas e agradeço muito a sua resposta. Então, a primeira, não sei se o objetivo da genômica é tipo sintetizar. Não sei se esse é o objetivo, mas o objetivo da genômica é de fato tentar pegar a heterogeneidade do genoma. O genoma a gente sabe que tem várias histórias, porque tem vários processos de herência do genoma. Então, o nosso objetivo, quando a gente faz filogenômica, é tentar lidar com aquela heterogeneidade para gerar hipóteses que envolvam toda essa heterogeneidade que tem por trás. É basicamente isso. É um princípio intrínseco à genômica que você vai lidar com heterogeneidade. Se essa heterogeneidade, por exemplo, já foi proposta com dados mitocondriais ou outras coisas, beleza, faz parte do problema. Então, nesse sentido, acho que sim. Acho que a genômica, per se, o objetivo não é sintetizar, mas é uma coisa inerente à disciplina de filogenômica. É lidar com essa heterogeneidade. E a segunda pergunta, acho que tem duas coisas diferentes. Não sei se quando tu fala probabilidade maior de achar novas espécies, está querendo dizer nós, como pesquisadores, ir para o campo e achar novas espécies,
ou se ele está falando mais de uma escala evolutiva de geração de novas espécies. Se for a primeira, acho que não tem muito a ver. Acho que você, como biólogo que vai para campo achando novas espécies, acho que essa relação tem muito mais a ver com a riqueza de espécies. Onde que tem mais espécies é lá onde você vai achar, tem maior chance de achar espécies. Então, nesse sentido, se por exemplo, se tu gostar muito de campo para procurar novas espécies, é bem melhor você pegar um mapa de diversidade de espécies e tentar ir nos lugares que tem maior diversidade de espécies, talvez vai achar alguma coisa nova. Se esse é o contexto que tu está falando. Se do outro lado você está falando no contexto evolutivo, milhões de anos e tal, as chances de espécies serem formadas mais rapidamente é maior naquelas áreas mais dinâmicas. Então, dentro do trópico, as áreas mais dinâmicas vão ser os Altos Andes, por exemplo, a Puna, o Páramo, aquelas regiões que são bem mais dinâmicas climaticamente, geologicamente. A Caatinga, aquelas áreas que o clima, por exemplo, a gente sabe que no Pleistoceno o clima mudou muito. Essas mudanças geram aquela dinâmica de colonização, extinção, colonização, extinção. Nesse sentido, a chance de uma nova espécie é maior. Não quer dizer que isso não aconteça, por exemplo, nos outros lugares, que aparece um vale, aparece um rio, pode acontecer. É uma coisa relativa, não é uma coisa absoluta. Não quer dizer que a Amazônia já fechou, não tem mais novas espécies. Não é isso. O acúmulo é bem mais devagar, mas, como a gente já falou várias vezes, é relativamente mais estável. Não sei se respondi a pergunta. Gustavo, respondeu sim, e acredito que agora eu estava pensando mais em campo e talvez menos em, vamos falar assim, escalas de tempo maiores, mas muito obrigado, gostei bastante. Vou abrir para estas últimas duas perguntas, obviamente que há mais tempo, Isma e Lucas. Por favor, Isma, entra. Estão ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Oi. Bom dia, Gustavo. Ismael aqui, muito obrigado por tua fala. Foi incrível, foi muito didática e eu sou suspeito, né? O trabalho de vocês é um marco, né, no nosso entendimento, não só sobre a filogenia, mas sobre mecanismos de diversificação, né? O que eu acho mais excitante é justamente essa parte da diversificação fenotípica em relação a variações no ambiente, né? E como você disseste antes, algumas características da morfologia, por exemplo, são mais difíceis de acessar, né? Então, é um tanto mais simples a gente perceber que, sei lá, Thamnophilidios são mais cinzas e pretinhos e Tiranídeos são amarelinhos e verdinhos, ok. Agora, questões mais aprofundadas, mais específicas, né? Por exemplo, sobre sistemas anatômicos, pouco conhecidos, estudados, elas levam muito tempo para ser obtidas, né? O que eu queria ouvir de você é assim, para gente que gosta de trabalho de museu e especialmente trabalho de campo, né? Qual seria um direcionamento, aonde a gente deveria colocar a nossa energia nos próximos anos, pensando no fenótipo, né? Morfologia interna e externa, ou comportamento, para contribuir também com vocês com essas questões, né? Não só responder as nossas perguntas, mas servir como matéria-prima para entender diversificação, né? Ótima pergunta, Isa. Eu vou te responder de um jeito muito honesto. Eu acho que daqui a pouco, ou já, é muito fácil você fazer um genoma. Fácil, é a parte mais simples do processo, tá? Eu acho. Daqui a pouco, quem tenha as amostras, quem tenha as boas perguntas, quem vai conseguir ir para frente. Nesse sentido, por exemplo, o trabalho de museu é fundamental. É fundamental. Aquele trabalho básico, anatômico, ou de história natural, por exemplo, naturalista que vai para campo, fica observando os comportamentos, que fica quantificando a ecologia do bicho. Ou o pessoal que fica comparando estruturas anatômicas. É ali que as perguntas vão nascer. Tá? O genoma
já tem 500 genomas no GenBank, já tem 500 genomas, mas ninguém sabe o que fazer com esses genomas, ninguém sabe o que perguntar. Tá? Então, por exemplo, é isso. Então, o pessoal, no momento, o pessoal está comparando o genoma, regiões repetitivas, coisas que estão lá. Mas se você quiser, de fato, dar um pulo nessa área entre a conexão fenótipo-genótipo, quem vai conseguir fazer é quem conhece os bichos, quem conhece os fenótipos, quem conhece a história natural. Então, nesse sentido, você me conhece, você sabe que eu sou um cara de museu, eu sou 100% do museu. Museu ainda é mais importante do que antes. Já era importante, imagina agora. O museu fornece as amostras para fazer os genomas. O pessoal de museu é quem sabe a biologia, é quem conhece os fenótipos para responder as perguntas. Então, respondendo a tua pergunta, a dica é continuar fazendo o que a gente faz. Continuar estudando continuar estudando história natural, e o lance é talvez mudar o jeito que a gente faz. E quando eu falo isso, eu estou falando em não se isolar no museu, não ficar no quartinho escuro olhando na lupa. Se envolve com outras pessoas, colabora com outras pessoas. Infelizmente, por exemplo, o dinheiro para gerar genomas, para fazer biologia evolutiva do desenvolvimento, ele está principalmente por fora dos nossos países. Então, como eu vejo a situação e que eu tento fazer é colaborar. Então, você é o cara que manja dos Elanini. Você que enxergou sei lá quantas espécimes e seringas e coisas. Então, o lance é você valorizar tudo aquilo que você sabe que você tem e talvez propor projetos próprios, rolando parcerias com o pessoal que tem aqueles outros recursos, dinheiro. Esse é o lance. E assim que eu vejo que os museus têm que fazer. Se o museu fica lá isolado, só tentando resolver taxonomia e tal, devagarmente vai morrer, porque isso está ficando para fora. Então, assim que eu vejo a situação. E acho que países como os nossos, Colômbia, Brasil, Peru, que tem uma maior diversidade, que tem um monte de amostras que mais ninguém tem. Então, por exemplo, esses artigos que eu falei, que publicaram 600 genomas, daqui a pouco eles não vão conseguir publicar mais porque os tecidos estão só no Brasil, só na Colômbia. É ali, nesse ponto, que a gente entra. Entendeu? Então, você como professor lá da UFRGS, tem que usar isso, né? Eu sei, eu tenho um museu, eu tenho uma amostra, eu tenho conhecimento, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu pensar sair da área de conforto do museu, da lupa e entrar nesse outro mundo. Assim que eu vejo a situação. Perfeito, muito obrigado. Surgem muitas questões, vocês estão respondendo as perguntas e parece que elas são multiplicadas, né? Surgem muitas questões e possibilidades, então é interessante direcionar o esforço, né, da melhor forma, e parece ser a colaboração mesmo, né? Muito obrigado. Estrategicamente é um jeito. Um país que no Brasil pode fazer sozinho, tem recursos mais que outros. Uma colaboração sempre vem bem. Legal. Conte com a URG sempre, né? Por favor. Valeu, Gustavo. Obrigadão, Isma. Obrigada, Isma. Vou convidar o Lucas para entrar. Vou só fazer um comentário para ti, Gustavo. Ele não está aqui hoje, mas nós temos um doutorando que trabalha não com aquelas famílias em particular, mas com Trálpide, e que tem muitos dados de história natural e dos ovos dos caboclinhos aqui na região do Pampa. Então, na verdade, ele qualificou para o doutorado agora há alguns meses e tem uma informação incrível, nunca antes coletada. Então, é esse tipo de dados que vai, de facto, alimentar essas perguntas. Bem incrível. Lucas? Antes do Lucas... pode falar, Lucas, pode falar. Tá bom. Bom dia, pessoal.
Muito obrigado pela aula, Gustavo. Foi uma palestra, aula, assim, foi muito boa. Eu realmente aprendi muito sobre muitos assuntos que eu não sabia e coisas que eu tinha curiosidade. Fiquei muito feliz de ter podido assistir essa aula. E eu estudo um grupo de borboletas que tem uma história que também muito parecida com esse grupo de aves que tu tá estudando assim em mais detalhe, né? Com uma origem amazônica e determinados eventos de colonização de ambientes abertos e mais secos, mais quentes, né? E pelo que eu vi, eu queria te perguntar era se tiveram radiações significativas nessas áreas abertas porque isso pensando porque parece que os exemplos que tu está estudando são mais casos de adaptações ao ambiente e não questões de diversificação nesses ambientes. Queria que tu falasse um pouco disso. Claro. Obrigado. Em aves, basicamente o que acontece é que nessas áreas abertas não tem radiações, não tem tipo um cladinho que é só de áreas abertas. Acontece pouco nas aves que eu estudo. Então, nesse sentido, é bem mais um grupo de aves de floresta úmida que ocasionalmente chega nas áreas secas, o que fornece oportunidades para estudar a adaptação às áreas secas. Tem outros grupos que são bem melhores para estudar a adaptação nas áreas secas. Então, por exemplo, em plantas, eu consigo pensar em cactos, por exemplo, que é um grupo principalmente de áreas secas. Ou eu sei, por exemplo, que em répteis tem, por exemplo, cladinhos, taxa, que são específicos das áreas secas, da caatinga. Então, tem aquele da caatinga. Nesse sentido, as aves talvez não são o melhor exemplo para estudar áreas secas no sentido de radiação adaptativa. Talvez parte da resposta é aquilo que eu mostrei, né, que nessas áreas, embora a espécies são criadas mais rápido, também parece que elas somem mais rápido dessas áreas. Então, sim, essa seria a questão com aves. Outros grupos, a situação pode ser completamente diferente. Isso vai depender muito da biologia, a história natural do grupo. Sim, no meu caso, não tenho. Eu procurei um cladinho que fosse só de áreas abertas e tem um que outro, a maioria não bate, no grupo de aves que eu estudo, né? Legal, obrigado. É interessante, as borboletas que eu estudo, as radiações são incríveis, assim, muito rápido. Claro, sim, eu sei que tem grupos... Até porque esses ambientes, eles não estão, em geral, tão ocupados, né? Isso. Então, mesmo na América do Sul, abriu como possibilidades. É interessante que essas aves não tenham conseguido tanto esse tipo de radiação, né? Interessante. Obrigado, Gustavo. Imagina. Obrigada, Lucas. Vou fazer a última pergunta do Denis aqui no chat, que diz, fugindo um pouco do enfoque da apresentação, gostaria de saber se estudos genómicos em aves têm sido utilizados também para comparações entre populações da mesma espécie, em particular aplicados em conservação de espécies ameaçadas, ou se ainda é cedo e é necessário antes resolver perguntas mais gerais para todo o grupo. Agradece e dá os parabéns. Muito. Essa área é aquela, não sei se lembra da figurinha do desenho que eu usei, aquele ponto na metade, tem muito a ver com isso. Dinâmica populacional, genética de populações, tem sido, sim, usada com espécies ameaçadas. Na América, no nosso continente, não sei, acho que ainda não tem um estudo, por exemplo, se você vai na Nova Zelândia, na Austrália, já o genômica já faz parte integral do jeito que o pessoal está trabalhando com espécies ameaçadas. Acho que no nosso continente daqui a pouco vai ter. Já tem espécies, já tem grupos, por exemplo, gerando amostras, usando informação de trabalho de campo de vários anos. Então, por exemplo, as araras, daqui a pouco acho que vai ter alguma coisa. Aparecer alguma coisa com mutum,
Mutum de Alagoas, por exemplo, eu sei que o pessoal faz algumas coisas, pelo menos tem as informações. Na América do Sul, por enquanto, genética de populações está bem mais focada em estudo de filogeografia, biogeografia, numa escala ampla. Então, por exemplo, norte da Amazônia, sul da Amazônia, a Mata Atlântica, esse tipo de perguntas, essa escala. Numa escala menor, acho que ainda... mas é uma questão de tempo que isso já começa a aparecer. Legal. Curiosamente, nós no semestre passado tivemos aqui o Luís Fábio, do Mususco também, e contou-nos um pouquinho a história do mutum e de outras espécies ameaçadas. Exatamente. Já foi nosso seminarista aqui. Bom, eu queria mais uma vez agradecer-te muito, Gustavo. Foi uma manhã incrível, super bem passada, com muita informação. E inclusive esta tua última resposta mostra o quanto trabalho há para fazer, quantas áreas existem para explorar com estes dados, né? E o Filipe estava comentando ali em privado que a tua resposta de nós temos um monte de informação genómica, agora o que interessa é fazer perguntas, mais e mais perguntas usando essa informação. Então, acho que foi sensacional nesse sentido de mostrar. Bom, há muita coisa para fazer, muita pergunta a fazer e muitas outras que vão surgir. E acho que isso é para os nossos, principalmente para os nossos alunos de pós-graduação, acho que é estimulante e a gente está precisando de estímulo na ciência hoje em dia. Então, muito obrigada mesmo. Se quiseres umas últimas palavras, por favor. Não, eu queria agradecer de novo, agradecer a você, Maria, pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês. O Felipe, o Isma, o resto de professores do departamento, os alunos da pós, e todo mundo que veio, agradeço. É sempre uma grande honra falar com o pessoal, falar de passarinhos, falar de biologia. Eu fico disponível para o que seja necessário do departamento. Muito obrigada mesmo, Felipe. Gustavo, só tenho mais 2 comentários. Que quem assistiu, por causa do Gustavo, e o próprio Gustavo, toda sexta-feira, como a gente falou, tem seminários de temas diversos. Tem a nossa página do Insta, que toda semana lança quem é o palestrante, no Twitter também. Então, se interessarem, é aberto, é sempre esse mesmo link. É só sexta-feira dar uma espiada, ver quem se interessar, senta e continua assistindo. E eu gostaria de retirar o que a Pilar del Rio falou, porque o teu português é muito bom. Tu, como um hispanohablante, fala português bem. E queria agradecer muito pela tua perspectiva. Assim, como genômica é uma coisa que para muitos é algo novo, apesar de não ser uma coisa... é recente, mas para algumas pessoas tem medo quando se fala em genômica, e tu deu uma palestra didática. Cara, tu mostrou um quebra-cabeça para explicar. Isso já mostra como o teu entendimento de que tem que ser explicado de um jeito correto e como isso pode nos ajudar. E essa tua resposta que tu fez para o Isma, como que os outros pesquisadores podem ajudar, é fazer a pesquisa raiz, é ter boas perguntas, não só gerar dados. Eu estava falando com a Maria, a China publica muito, mas estou dando um exemplo da China, mas alguns grupos de pesquisa publicam um monte de coisa, mas não tem uma pergunta subjacente. Então, eu fico muito feliz em tu trazer essa perspectiva de que o importante no trabalho científico é a pergunta. Totalmente. E muito obrigado. E obrigado a todos que estão até agora aqui nos assistindo. E até semana que vem. Boa Páscoa, se cuidem, fiquem em casa. Gustavo, já foste vacinado? Já tomei a primeira vacina. Nossa, muito bom. Que ótimo. Nós ainda temos um longo caminho de espera pela frente, mas fico feliz. Obrigada a todos, obrigada ao Gustavo mais uma vez. Uma feliz Páscoa para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, abraço para todo mundo. Grande abraço, Gustavo. Muito obrigada.